Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem jogo contra o Galo nesse sábado e a postura precisa mudar. O Carrilho tá de volta, o Memphis e o Garro, será que começam? Tem retornos importantes e um desfalque bem sentido também. E o Martínez foi punido. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, vamos falar de José Martínez, ele foi punido pela diretoria. Vocês sabem, né? Ele faltou durante 6 treinamentos, foi cortado do jogo contra o Santos, não se reapresentou depois da folga dada de 3 dias durante a data FIFA. E o argumento que ele utilizou, todo mundo sabe, né? Um problema de documentação do seu filho ainda na Venezuela, que eles queriam cruzar para a Colômbia e tudo mais, para vir para o Brasil. Segundo informação do portal Meu Timão, não foi bem digerido pela diretoria. Tipo assim, outros jogadores já tiveram problemas semelhantes. É normal, o jogador de futebol tá sempre viajando para voltar para casa, aquela coisa toda. E o clube entende que poderia oferecer até recursos para o jogador, uma assessoria jurídica, uma consultoria, né, com um agente de viagens para daqui a pouco resolver esse problema lá na alfândega de documentação e tudo mais, passaporte, aquela coisa toda. E o jogador ele não acionou o clube nesse sentido. O staff disse que o clube sabia, mas o clube não teve maiores detalhes. E na reapresentação, não houve uma prova mais documental, assim, de que isso realmente teria acontecido. Então, o clube entendeu que houve uma indisciplina, uma insubordinação, né? O Dorival e também a diretoria, o Fabinho Soldado, eles esperavam pelo jogador, que não apareceu e, segundo o clube, não deu as devidas explicações. Por isso, desconto no salário desses 6 dias que ele se ausentou e multa na caixinha. A caixinha é aquele, né, aquele ato simbólico, né, de jogadores que se atrasam, que cometem algum ato de indisciplina, que vão lá, né, colocam um valor e depois no final do ano gera churrasco para os funcionários, né, eles distribuem aquela coisa toda. Então, multa na caixinha, desconto no salário. Agora, eu acho que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Galo, porque você não pode punir o time, né? Mas também não sei como é que tá a relação, como é que ele tá nesses treinamentos desses dias, a gente vai ter que aguardar. O fato é que na resposta para o elenco, né, que você precisa dar em casos como esse, ela aconteceu. O jogador foi punido. Agora, vida que segue. Então acho que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Galo, que tem retornos importantes. O Hugo Souza volta de suspensão e da data FIFA da seleção. O Matheus Bidu volta de suspensão. O Memphis e o Garro, que jogaram 25 minutos contra o Santos. Vamos lá, né? Ô Memphis, chega, né? Tá bom? Não tem jogo da Holanda pelos próximos dias, vai ter que jogar pelo Corinthians. Então, já jogou lá, se reapresentou, entendendo que ele podia só alguns minutos, pois agora não tem mais desculpa. Agora o Memphis vai ter que ser titular, inclusive. E resolver, tá? Mata no peito, porque é dele que a gente cobra mais resposta dentro de campo. O Garro, se ele começar no banco, entrar no intervalo, eu até vou entender, porque ele ficou um mês afastado aí com uma lesão na panturrilha, tá recuperado e tudo mais, mas também acho que dá para ser titular. No caso do Memphis, não tem desculpa alguma, ele precisa ser titular nesse jogo e dar a resposta em campo. Aí já começa a mudar, né, gente? Porque aí nós já temos o Hugo Souza de volta, você já tem o Bidu na esquerda, você já tem o Memphis e o Garro começando, com o Yuri, tem o Guinegão se ele quiser, ou seja, já temos uma estrutura melhor. E André Carrilho definitivamente de volta sendo relacionado. Essa é a tendência. Ele era para ter sido no jogo contra o Santos, mas está recuperado, está trabalhando com bola normalmente, deve ser relacionado para ganhar alguns minutos nesse jogo e trata-se de uma baita notícia, porque o peruano joga muita bola e ajuda muito o time. Agora tem um probleminha. O Gustavo Henrique recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O André Ramalho, até onde a gente sabe, ainda não se recuperou. Ele estava em transição física. Vamos ver como é que, né, qual a resposta dele durante essa sexta-feira para ver se ele consegue ser relacionado. Se ele for relacionado, não sei se ele vai para o jogo. Se ele for para o jogo, beleza. Agora, se não, é João Pedro Choca e Kaká, Félix Torres, Kaká. Ou ele vai improvisar o Ranieri ali, acho difícil, né? Porque o Dorival disse há 2 jogos que o Kaká tem toda a minha confiança. Quando ele cometeu aquele pênalti, né? Que não foi pênalti, mas enfim, né? Que ele acabou prejudicando o Corinthians naquele jogo contra o Inter. O Kaká tem toda a minha confiança, disse o Dorival. Então não sei.
Sem o Gustavo Henrique e o André Ramalho, você tem o Tchoca e vai ter que colocar um deles. O Angileri ali, improvisado, como ele tem jogado, normalmente numa linha de 3, né? Com 2 zagueiros, aí acho loucura. Acho que ele não vai fazer isso. Vai manter os 3 zagueiros? Acho que agora ele não precisa. Tá ganhando mais peças do meio pra frente. Então vamos ver como é que o Corinthians trabalha esse jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa precisa acontecer. Postura. O que aconteceu na Vila Belmiro, que fique na Vila Belmiro. Porque aquela postura é inexplicável, inaceitável, injustificável. E agora é diante da torcida. No jogo passado, depois de 7 jogos sem ganhar em Itaquera, o Corinthians venceu o Mirassol. Daquele jeito, né? Mas ganhou. O Mirassol foi muito melhor, teve mais finalizações, teve mais posse de bola e perdeu por 3-0. Isso é o futebol. O Corinthians chegou 3 vezes no gol e marcou as 3 vezes. Beleza. Mas, no contexto, o Mirassol foi melhor. E agora contra o Atlético Mineiro? O Galo tá mal, gente. Arrancou um empate contra o Cruzeiro no Clássico, porque era clássico, né? Porque os 2 times não estão na mesma prateleira hoje, nem na tabela, né? E com o Corinthians é confronto direto. Os 2 têm 33 pontos. E é um Galo instável, sim, que dá pra você ganhar, jogando na frente da sua torcida. Então, o que precisa acontecer efetivamente, independentemente do resultado, é que esses caras corram desde o primeiro minuto até o minuto 100. Porque você sabe melhor do que eu. Se o resultado não vier, por alguma circunstância, mas os caras correrem, vocês sabem que, beleza, o torcedor vai ficar puto, vai ficar chateado, mas ok. Agora, se jogar como jogou contra o Santos, contra o Sport, esquece, aí o bicho vai pegar. Aí vai dar treta. Porque aí no final do jogo é lenha, se o resultado não vir. Então, a postura precisa mudar, é a primeira coisa. É o Corinthians entender que fez uma cacaca na Vila Belmiro, em termos de postura, de atuação, e os minutos finais provam, né, que o time deu uma reagida, né, quando entrou no jogo, gerou até um desconforto para o Santos, chegou a flertar com uma possibilidade de empate. Então vai ter que jogar mais. Vai ter que jogar mais e vai ter jogadores agora para isso. Porque aí você já resolve o problema da lateral esquerda. Na lateral direita o senhor Mateuzinho precisa, né? Porque ele tem qualidade, ele tem sido importante, mas não pode ficar tão desligado como ficou na Vila. Isso vale para ele, pro Bidon, pro Maicon, para toda essa galera aí. Que eu não sou nem tão detrator como muitos aí acham que o Maicon não tá jogando nada. Eu acho que o Dorival recuperou o Maicon. Acho que ele fez grandes jogos na Vila Belmiro. Ninguém jogou bem. Do meio campo, então, esquece. Mas eu acho que ele ainda pode dar uma resposta boa ao Maicon, o Bidon. Aí você começa com o Garro, Memphis, Yuri. Melhora. E aí a resposta precisa vir na atitude. É o que eu espero, é o que eu imagino que vai acontecer diante do Atlético nesse sábado na Neoquímica Arena. E você? O Corinthians tem que reagir, cara. Tem que, pelo menos, dar indícios de que o time estará consolidado às vésperas da Copa do Brasil. Não pode largar o campeonato, achar que tá na semifinal e agora que eu não vou ser rebaixado mesmo, que se dane. Não, porque aí vai chegar totalmente chapa fria lá no final, sem ritmo de jogo, sem foco, sem mobilização, sem entrosamento. Não façam isso. Se dá para usar o brasileiro para se preparar, aí sim. Agora, cumprir tabela só, esse é o meu medo. Que o Corinthians apenas fique se arrastando no campeonato. Aí vai chegar muito mal para pegar o Cruzeiro. Tem que chegar bem. Pelo menos é o que eu defendo. O Memphis ontem não quis jogar 90 minutos porque ele estava com medo de se lesionar. Essa é a informação que eu tenho. Ele acho que ficou traumatizado. Ele voltou da data FIFA da outra vez. Foi pro jogo contra o Atlético Paranaense. Jogou que ele não queria ser titular. Ele até aceitou quando o Dorival falou que ele estaria no jogo, mas ele ficou extremamente aborrecido. Saiu a escalação titular, ele ficou injuriado. E aí, para ajudar, ele lesiona ainda no primeiro tempo. Um estiramento na coxa. Aí ele ficou doido da vida. Ele não queria lesionar. Claro, ninguém quer. Por conta disso, ele chega a uma conclusão que ele tem que tratar. Chega, agora eu só vou entrar em campo quando eu tiver 100%.
E aí ele trata 3 semanas, se eu não me engano, vai para a seleção da Holanda, chega, joga, marca gols, participa, enfim. O jogo da seleção da Holanda foi no domingo. Foi o jogo da seleção da Holanda contra a Finlândia. Ele fez um gol de pênalti, enfim, participou da partida. Para voltar para o Brasil, ele teve segunda, terça, entre um jogo e outro, né? Quase três dias, né? Porque o jogo contra o Santos é só às 21h30, correto? Mas ele não poderia jogar, ele não poderia atuar ontem 90 minutos e nem 45, porque ele estava com medo de se lesionar. E ele já havia culpado a comissão técnica pela lesão dele. Ele pode dar uma entrevista, falar que não. Ele pode marcar 3 gols, sendo dos 3, 4 de bicicleta no sábado, e dar uma entrevista maravilhosa, e detonar todo mundo, porque ele está esperando isso, né? É que ele não conseguiu ainda. Aquela promessa que ele fez de falar, ele não conseguiu fazer ainda, porque é o famoso oportunista. Ele está esperando ele brilhar para ele falar. Porque já se ele tem algo a dizer, por que ele não disse depois do jogo contra o Mirassol? Se ele tem algo a dizer, por que ele não disse depois do jogo contra o Santos? Entendeu? Mas ele quer brilhar, esperar aquele momento dele, aquele momento maravilhoso dele para soltando os cachorros, né? Como um termo que o pessoal costuma dizer, né? Mas ontem ele não podia jogar porque ele deixou claro lá dentro que estava com medo de lesão. Ele não se recusou a jogar, claro. Ele não se recusou a jogar. Ele deixou claro que ele estava com medo de sofrer uma lesão e por isso ele não podia jogar 45 minutos. Eu critiquei aqui ontem, para quem fala que eu não critico, fiz até 1 minuto de silêncio, critiquei duramente o Lucas Silvestre e o Dorival. Porque no intervalo do jogo ele me veio com o Kaique. Isso não existe, mas eu preciso dizer para vocês que ele não podia ir com o Memphis e nem com o Garro no intervalo. Entendeu? Nem se ele quisesse. Porque o Memphis estava com medo de lesionar e queria jogar menos minutos. Tá feliz, tá sorrindo, mas jogar não. Agora, querem passar pano pro Memphis, querem falar que é perseguição, querem falar que querem o Memphis fora do gol. Isso é uma viagem muito grande. Eu fui chamado de passapano do Memphis por muito tempo. Eu gosto muito do Memphis, vou gostar para sempre. Não, eu sou um analista de futebol. O Memphis mereceu todos os elogios que eu fiz na temporada passada. E eu acredito que estou sendo justo que o Memphis mereça todas as críticas que eu estou fazendo agora. Entendeu? Porque é o seguinte, por que ele estava com medo de jogar pelo Corinthians e pela seleção não? Eu queria saber, é o clima? Na América do Sul é mais fácil machucar? Na Europa não é tão fácil machucar? Eu queria entender. Então ele não podia jogar 45 minutos. Ele podia jogar 25, 30 no máximo. Mas ele não podia jogar 45 minutos. E eu pergunto, ele estava com medo, é o direito dele, o treinador não pôde colocar, né, o auxiliar não pôde colocar, ninguém pôde colocar ele para jogar, porque ele estava com medo. Ele falou, eu vou lesionar, então não dá, enfim, aquela coisa toda. Então eu pergunto para vocês, por que da seleção da Holanda deu? Eu queria que os torcedores que ficam defendendo o Memphis me respondam isso. Por que na seleção da Holanda deu para jogar e no Corinthians não? Eu vou te dar um argumento. É porque teve a viagem. É o único argumento que você tem. Porque ele jogou no domingo. Ontem foi quarta. É um jogador que hoje se acha dono do time, tá? E falei aqui no Almoço com a Fiel e vou repetir. O Memphis Depay. A impressão que me dá é que ele acha que está fazendo um favor pro Corinthians. Sabe quando você é mal atendido? Tá? Eu tenho uma crítica à cidade de Santos, uma cidade maravilhosa. Adoro morar na cidade de Santos. Mas eu tenho saudades do atendimento de São Paulo. O santista te atende como se você estivesse fazendo um favor para ele. Você acaba de chegar no lugar, é 11 horas da noite, e eles falam assim, o negócio fecha meia-noite. Quando vier, vocês vão pedir mais alguma coisa que a cozinha vai fechar. Mas desculpa, eu não queria atrapalhar. Eu achei que tinha 1 hora ainda aberto aqui. É assim, a impressão que me dá
É que o Memphis, ele acha isso. Ele acha que entrar em campo é fazer um favor. Pô, ele colocou isso na letra de rap dele. A gente escreve o que a gente sente. A boca fala o que tá cheio o coração. E ele, na música dele, no rap que ele fez, ele falou: 6 anos sem ganhar um título, comigo aqui ganhou em 6 meses. É isso, velho. Boa noite, meu irmão. Qual a boa? O mimado vai jogar ou não? Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu já estou cravando aqui que o Memphis vai jogar sábado. Titular. Tá cravado. O Memphis é titular sábado. E o Garro não. E o Carrillo não deve voltar. Que a informação é certeira. Entendeu? O Carrillo ainda tem o treino de amanhã para dar uma analisada, mas acho muito difícil. Eu não estou cravando ainda nada do Carrillo. Mas eu, pelo que me falaram, hoje uma resposta de uma fonte muito importante me disse: acho muito difícil. Amanhã atualizo para vocês. Agora eu já posso cravar 2 coisas. O Memphis é titular e o Garro não, no jogo contra o Atlético Mineiro. Ah, ele vai jogar. Ah, mas tô com medo. Vai jogar. Ah, mas eu acho que vai jogar. O Memphis vai jogar. Vai jogar sábado. Eu tô escalando ele. O Memphis vai jogar sábado. Entendeu? Fala, eu sou o Corintiano, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe o like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito do Memphis Depay, né? Igual o Sami Carvalho trouxe a respeito de medo de lesão. Ele tá sendo pago pra quê? Tá sendo pago pra jogar, né? Então não tem que deixar preservar porque tá com medo de lesão não. O Corinthians tá pagando o salário dele pra ele jogar, então ele tem que jogar pelo Corinthians, né? Pelo seleção não. Ele tem que priorizar o Corinthians, não a seleção. Então eu concordo com o Sami Carvalho. O Dorival tem que ter postura e falar que ele vai ser escalado sim, e tem que jogar ele e o Garro junto pro time entrosar. E se ele não quiser jogar, né, tem que descartar, mandar embora, porque é um custo altíssimo para o Corinthians e quem paga é o Corinthians. Então ele tem que jogar, priorizar o Corinthians, não é seleção, e ficar com medo de lesão não. Ele tá sendo pago para jogar, né? Essa é minha mera opinião. E vamos falar também a respeito de José Martini. José Martini, o Corinthians puniu, fez certo, porque ele deu um sumiço aí, né? Não atendia ligação, não entrou em contato com o Corinthians e foi punido, né? Coisa que deveria fazer com outros jogadores aí, ainda mais com jogadores que gostam de curtir balada, né? Acredito que isso seria uma postura ideal. Essa é a minha opinião também. E também o Carrillo aí, graças a Deus, tá voltando. Vamos esperar aí para ver se ele vai ser titular. Acredito que o Garro não seja ainda, por conta que o Garro tá lesionado. Aquela lesão do Garro é um pouco grave, né? Queria saber o que você acha disso tudo. Deixa seu like e comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!